Polícia Federal está realizando uma grande operação aqui em Brasília e a Vanessa Lima está na sede da Polícia Federal. Traz informações para a gente agora. Bom dia, Vanessa. Conta mais. Bom dia, Neila. Bom dia a todos que estão acompanhando aqui ao DF no ar. Neila, a Polícia Federal cumpre na manhã de hoje 7 mandados de prisão e outros 7 de busca e apreensão. Os alvos são a alta cúpula da Polícia Militar aqui do DF. Entre as prisões está já confirmada a prisão do atual comandante da Polícia Militar, Coronel Clepter Rosa. Também está entre os alvos o ex-comandante da Polícia Militar, Coronel Fábio Vieira, que era o chefe da PM aqui do DF na época dos ataques, no dia dos ataques de 8 de janeiro. Bom, a gente está aqui na sede da Polícia Federal, algumas viaturas já saíram, outras já entraram, uma que acabou de chegar, porém estava vazia. A gente segue acompanhando esta movimentação aqui na sede da Polícia Federal, na Zanorte, em Brasília. E o que se sabe é que ontem a PGR denunciou 7 militares do comando da Polícia Militar suspeitos de conivência nos ataques de 8 de janeiro. Provavelmente são os mesmos, então, alvos desta operação de hoje da Polícia Militar, dia movimentado em Brasília. Neila. Vanessa, eu vou fazer a mesma solicitação que eu fiz a Maíra para você. Você está em contato com muitas fontes. Qualquer nova informação, compartilha com a gente, tá bom? Muito obrigada. A gente vai voltar agora para falar com a Maíra. Ela está na sede da Polícia Federal e traz novas informações para a gente também sobre a mesma operação. É com você, Maíra. Exatamente, Neila. Da mesma forma que a Polícia Federal está cumprindo 7 mandados de prisão preventiva em todo o Distrito Federal, além de 5 de busca e apreensão, as nossas equipes de jornalismo também estão posicionadas em vários pontos, acompanhando essa movimentação, o que pode ter de desdobramento dessa mega operação da Polícia Federal. Nós estamos aqui na sede da PF, que fica no início da Asa Norte. É um lugar onde provavelmente algumas pessoas podem ser trazidas para cá, bem como os objetos que são alvos dessa busca e apreensão. Por enquanto, a movimentação aqui está tranquila. A gente sabe que esses mandados estão sendo cumpridos ainda no Distrito Federal. Agora há pouco, a gente teve a informação que foi confirmada de que o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Clepter Rosa Gonçalves, foi preso em casa em Águas Claras e que também um outro oficial da PM, o ex-comandante, o Coronel Fábio Augusto Vieira, também já está preso. Essas pessoas, Neila, estão sendo alvos desta operação da Polícia Federal a pedido da PGR, a Procuradoria-Geral da República, que solicitou ao STF que esses mandados fossem cumpridos, e essas pessoas estão sendo, então, aí investigadas por terem se omitido diante dos atos do dia 8 de janeiro. Ontem a gente também teve aqui no DF parte da Operação Lesa Pátria, que também é um desdobramento de alguns mandados que estão sendo cumpridos a respeito desses ataques que foram cometidos à área central de Brasília, alguns prédios públicos, prédios de poder aqui do DF, como o Palácio do Planalto, o STF e também o Congresso Nacional. Então a gente está acompanhando, está trazendo todas essas informações e as novidades a gente te aciona a qualquer momento, Neila. Tá certo, Maíra. Enquanto a Maíra fala com a gente, o nosso motolink Jonathan Christian está a caminho da casa do ex-comandante Clepter Rosa, do comandante, desculpa, Clepter Rosa, da Polícia Militar. Já tem viaturas na porta da casa dele, ele mora em Águas Claras, então o Christian, Jonathan Christian, está seguindo para Águas Claras para trazer imagens para a gente desse local onde está concentrada a polícia e tem um mandado de prisão contra o comandante Clepter Rosa. A gente está acompanhando aqui, essa operação começou nas primeiras horas da manhã, nossa equipe está espalhada, apurando, em contato com fontes também, com a Polícia Federal, e a gente sabe que as informações vão sendo liberadas em doses homeopáticas, né? A gente não pode atrapalhar a investigação, uma investigação que trata das invasões aos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Todo mundo lembra dessa imagem, a depredação, o que teria começado com uma simples passeata, terminou com depredação aos 3 poderes. O Palácio do Planalto, o Palácio da Justiça, todos foram invadidos, o STF, desculpa, foi invadido. As coisas foram quebradas, danificadas, pessoas foram agredidas, policiais foram agredidos, até cavalos que estavam ali fazendo a segurança da cavalaria foram machucados pelas pessoas. Cenas lamentáveis de
de se ver, porque a gente está falando de um ataque não só aos palácios públicos, mas à democracia brasileira. A gente estava falando de pessoas que estavam descontentes com os resultados das eleições nas urnas, e a gente sabe que as eleições acontecem a cada 4 anos, é uma escolha democrática de renovação do poder. Se a gente não está satisfeito com o resultado, daqui a 4 anos a gente muda, porque a escolha é nossa, a mudança está na mão da população, que é muito maior do que a quantidade de dirigentes de um país. Então, a gente aceita o resultado das urnas e não pode sair quebrando tudo, porque a gente está quebrando o nosso país. A gente volta para a Maíra, que está ao vivo aqui na sede da Polícia Federal, acompanhando a movimentação de carros chegando e saindo a todo instante, né, Maíra? Isso, Neila. É uma operação que começou já nas primeiras horas da manhã. A gente escuta um barulho de carro aqui, já fica olhando para saber se é alguma viatura que está chegando, que está se dirigindo aqui à sede da Polícia Federal, um dos pontos que esses presos podem ser trazidos. Você bem lembrou esses fatos do dia 8 de janeiro, nós já estamos em agosto e ainda assim há desdobramentos das investigações das prisões. No dia mesmo, várias pessoas foram presas em flagrante, foram levadas para a Academia Nacional de Polícia Federal, foi montada toda uma estrutura lá na época para abrigar tantas pessoas que foram levadas para cadeia. Algumas foram liberadas de imediato, outras ficaram meses presas, inclusive algumas foram soltas recentemente. Então, há desdobramentos sendo feitos tanto no Legislativo, porque a gente acompanha também a movimentação, as comissões que estão sendo promovidas tanto na Câmara como também a comissão mista, né, pela Câmara e pelo Senado, investigando esses fatos e a todo momento há desdobramentos. Nesse caso, dessa mega operação de hoje, a operação da Polícia Federal é um desdobramento que surgiu a partir de uma iniciativa da PGR, a Procuradoria-Geral da República, que acabou levando em consideração alguns policiais militares da alta cúpula aqui do Distrito Federal que saberiam desse caso e que teriam se omitido diante dos fatos ocorridos no início do ano. Esses policiais militares, então, hoje estão sendo alvos dessa operação. A gente reforça aqui que estão sendo cumpridos 7 mandados de prisão preventiva, tá? Então, essas pessoas vão ser levadas para serem ouvidas, prestarem esclarecimentos, para que alguns pontos que ainda são obscuros, que ainda não foram desvendados ou que as peças do quebra-cabeça ainda não foram encaixadas, possam então entrar aí em harmonia. 5 mandados também estão sendo cumpridos. Das pessoas que estão sendo alvos dessa operação, viu, Neila? A gente menciona 2 que já foram confirmadas, que já estão presas. Uma delas é o atual comandante da Polícia Militar, que é o coronel Cleptor Rosa Gonçalves. Estamos acompanhando também a movimentação ao vivo no local onde ele foi preso, em Águas Claras. E tem também a prisão do ex-comandante, o coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar. Essas são as 2 confirmações que nós temos até o momento de oficiais da Polícia Militar que foram presos. Ainda há 5 mandados sendo cumpridos e a gente está atualizando aqui essas informações, tentando descobrir quem são essas pessoas para que a gente possa trazer a informação em primeira mão para quem está acompanhando o jornalismo aqui da Record TV Brasília. É isso, Maíra. A gente está fazendo uma cobertura. A gente pode ver que tem imagens entrando ali. Eu já falei que o Jonathan Christian está a caminho de Águas Claras para a residência do comandante da PM, Clepter Rosa. Ele está indo de Motolink. A gente também levantou o helicóptero, ele está seguindo também para Águas Claras. Existe uma movimentação na porta da casa do comandante por conta dessa prisão, que, como a Maíra e a Vanessa Lima já trouxeram, partiu da PGR, a Procuradoria-Geral da República, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. São 7 mandados, ela já confirmou que 2 pessoas já foram detidas. Então, a gente acompanha, a gente está com uma cobertura nesse momento. As informações foram chegando nas primeiras horas da manhã. Era uma operação sigilosa, ela já estava no radar, mas isso não se confirma, até porque ela precisa ser sigilosa até que a polícia consiga chegar nos pontos dos mandados sem que haja evasão das pessoas que são alvo da operação. São todos policiais militares que estavam, de alguma maneira, envolvidos na segurança do país no dia 8 de janeiro, quando aquele fatídico dia mudou a história da nossa democracia. Isso vai estar também nos livros dos nossos filhos, o dia em que a democracia foi quebrada, depredada e com muitas pessoas abraçadas à bandeira do Brasil.
naquele dia que a gente viu tudo sendo destruído. Por conta disso, existem 2 CPIs, comissões parlamentares de inquérito, que estão rodando. Como disse a Maíra, CPMI é uma CPI mista, onde envolve Senado, e Câmara, trazendo vários depoimentos, pessoas que estão colaborando com as investigações, são sabatinadas por deputados, por especialistas. Também na Câmara Distrital, deputados distritais também têm uma CPI, uma comissão que investiga e traz várias pessoas envolvidas no tema, e a partir de cada um desses depoimentos, a investigação se desenrola, sigilos são quebrados, pessoas são investigadas, uma ponta é junta com outra, e aí a verdade vai se desenrolando e pessoas são comprometidas a partir desses depoimentos. A Maíra falou de alguns presos que foram liberados recentemente. A gente acompanhou todas essas liberações, o Yuri Ascar traz cada uma dessas apurações, e lembrando que essas pessoas que ficaram presas pelo menos 6 meses, que foram liberadas com restrições, foram liberadas com tornozeleira eletrônica, com limitações, não podem se comunicar umas com as outras, não podem se comunicar pela internet, não podem deixar o país, deixar a cidade. Então, tudo isso faz parte de um esquema de segurança e de investigação para apurar as responsabilidades do dia 8 de janeiro, um dia que afeta todos nós. A gente precisa lembrar que somos todos do mesmo país, não existe um partido lá, outro cá. Todo mundo trabalha pelo país. Eu vou voltar agora com a Vanessa Lima, que também está em outro ponto da Polícia Federal, trazendo informações para todos nós. É com você, Vanessa. Oi, Neila. A gente está aqui nos fundos da Polícia Federal, da sede da PF, que fica no comecinho da Asa Norte, que é por onde as viaturas costumam entrar e sair com pessoas presas, ou seja, voltando do cumprimento desses mandados de busca e apreensão. Movimentação aqui ainda muito tranquila, mas a gente segue na expectativa da chegada de possíveis viaturas, trazendo esses alvos aí, que, como a Maíra já disse, pelo menos 2 já tiveram os nomes confirmados: o atual comandante da Polícia Militar, Coronel Clepter Rosa, e também o ex-comandante da PM, Fábio Vieira, ele que estava comandando a Polícia Militar no dia dos ataques do 8 de janeiro. Fábio, que também já tinha sido preso, eu estava até buscando essas informações aqui, estava preso desde o dia 10 de janeiro. No dia 3 de fevereiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, chegou a revogar então a prisão do ex-comandante da Polícia Militar, o coronel Fábio Vieira, suspeito de omissão nos atos do 8 de janeiro. Essa operação é até relacionada justamente a uma possível conivência de agentes da Polícia Militar naqueles atos dos ataques do 8 de janeiro, em que os prédios públicos da Praça dos Três Poderes foram depredados. A gente até lembra, depois a gente pode tentar até recuperar as imagens, que o coronel Fábio Vieira, que era o comandante da Polícia Militar na época, foram registradas imagens dele dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele estava até com uma parte do rosto machucada e muito ali apavorado, dava para ver no rosto dele, tentando arrancar aqueles manifestantes que até chegaram a colocar fogo no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, o então comandante estava ali dentro, num ato desesperado, tentando tirar aquelas pessoas de dentro ali do Supremo Tribunal Federal. E aí, pouco depois, acabou tendo a prisão decretada por toda essa história que a gente já falou aqui, dessa suspeita de que a Polícia Militar sabia que poderia haver uma grande manifestação naquele dia aqui em Brasília e que teria escalado um efetivo de um número não suficiente para conter todas aquelas pessoas, sem falar em outras imagens que a gente também conseguiu mostrar no jornalismo da Record, de tropas da Polícia Militar se retirando ali na descida do Congresso Nacional rumo ao Supremo Tribunal Federal. E aí ficaram muitas perguntas, né? Então segue essa investigação, e a gente sabe que a PGR denunciou 7 pessoas ligadas à alta cúpula, ao comando da Polícia Militar. Essa denúncia foi feita ontem, e aí a gente amanhece então com a notícia desta grande operação da Polícia Militar, com alvos aí da alta cúpula da PM aqui do DF, Neila.
A gente lembra, Vanessa, você está lembrando aquela data, a manifestação que estava programada para esse dia, ela tinha autorização, ela foi previamente agendada e ela inclusive contou com o apoio da Polícia Militar descendo ali o eixo monumental até chegar à Esplanada dos Ministérios quando a coisa fugiu de controle. A CPI investiga justamente se tudo isso era premeditado, se era apenas uma manifestação ou se já havia programado uma certa revolução para aquele momento. A gente lembra que todos esses acontecimentos levaram à queda do ministro da Segurança Nacional, o Anderson Torres, que também era o secretário de Segurança aqui do Distrito Federal, e também o governador foi afastado, o governador do Distrito Federal. A gente está acompanhando imagens agora do nosso helicóptero e que viaturas da Polícia Federal estão em Taguatinga, em um dos pontos em que estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão, né? A gente está acompanhando que tem uma equipe indo para Águas Claras, para a casa do comandante da polícia, e agora, pelo helicóptero, a gente está acompanhando viaturas da Polícia Federal em Taguatinga, em outro ponto. Lembrando que são 7 mandados de prisão, todos envolvendo policiais que estavam no comando do Distrito Federal no dia 8 de janeiro e, portanto, deveriam ter evitado que toda aquela confusão se estabelecesse lá na Praça dos Três Poderes. Pelo helicóptero, a gente acompanha equipe em Taguatinga e no cantinho esquerdo da sua tela, a gente acompanha o nosso Motolink seguindo para Águas Claras, para a porta da casa do comandante da PM, Clepto Rosa, que é um dos alvos desses mandados, preso também. Quem é outra pessoa presa? O ex-comandante da Polícia Militar, Fábio Vieira, que estava lá nos atos e também teve explicações em toda essa investigação que está rolando por conta do dia 8, né? A gente estava lembrando aqui dos acontecimentos que pararam o país, a gente tinha tido um grande foco para a posse do novo presidente, o presidente atual Lula. Existia uma expectativa muito grande de haver uma confusão na posse e eu acho que por conta de todas essas atenções, tudo foi muito bem checado, programado, a segurança foi exemplar, não aconteceu nenhuma intercorrência no dia da posse. E como todo mundo relaxou, se distraiu, esse grande acontecimento não tinha a segurança esperada no dia 8 de janeiro, quando aconteceu toda essa confusão. Existiam nos bastidores, ou pelo menos nas redes sociais, convocações de manifestação para que os brasileiros se reunissem lá na Praça dos Três Poderes. Já tinha uma confusão prévia porque vários ônibus tinham chegado à capital trazendo pessoas de todo o país para uma manifestação. E o que se questiona? Já se sabia que existia uma movimentação e uma convocação para essa manifestação. Por que não tinha uma segurança adequada para isso? Não se imaginava que poderia ter algo que poderia sair do controle? Lembrando que existiam muitas pessoas aqui concentradas num acampamento, e nesse acampamento que está sendo levantado em todas essas CPIs, em todas essas investigações, as informações corriam abertamente de que existiam planos, e esses planos deveriam ter sido mais bem cuidados, mais bem observados pela segurança nacional, o que não aconteceu. De fato, houve a confusão e a polícia não conseguiu controlar. Por conta disso, pessoas perderam o cargo por conta disso. A gente está acompanhando também no R7, enquanto a gente continua acompanhando Polícia Federal em Taguatinga, desdobramento também em Águas Claras, a gente está acompanhando do alto tudo isso. Na porta da Polícia Federal temos 2 repórteres, cada uma num ponto, uma na frente, outra na parte de trás, porque pessoas podem ser levadas para lá. A gente acompanha também o nosso portal de notícias, o R7, que já atualiza as informações. Polícia Federal faz operação contra a cúpula da PMDF por atuação no 8 de janeiro. Entre os alvos estão o coronel Clepto Rosa Gonçalves e o ex-comandante da corporação, coronel Fábio Augusto Vieira. Então você pode acompanhar na nossa rede de informações da Record TV e da Record Notícia também pela internet. Eu vou seguindo aqui, ó. A Polícia Federal realiza na manhã desta sexta-feira, dia 18, uma operação contra integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por atuação nos atos de 8 de janeiro.
Os nomes dos alvos ainda são mantidos sob sigilo, a gente já passou 2 aqui, mas a reportagem confirmou que o comandante-geral da PMDF, Coronel Clepter Rosa Gonçalves, e o ex-comandante da corporação, Coronel Fábio Augusto Vieira, estariam entre os alvos. Os agentes cumprem 7 mandados de prisão preventiva, 5 de busca e apreensão, autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Os alvos são suspeitos de omissão durante os atos de 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes. As prisões foram solicitadas pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, após apresentar denúncia. Essa operação começou nas primeiras horas da manhã. As imagens que você acompanha na tela grande dessa viatura preta seguindo aí pela pista, ele está saindo de Taguatinga. Um dos alvos, Taguatinga, um dos alvos de cumprimento de busca é de Taguatinga. Do lado esquerdo do vídeo, a gente está seguindo de Motolink para a casa do comandante da Polícia Militar, Clepter Rosa. A gente está falando de autoridades da segurança que comandavam todas as pessoas, todo o efetivo que deveria ter dado suporte. O que aconteceu em toda essa história, só para a gente relembrar o fato, a gente lembra que o governador, por exemplo, ficou afastado, mas ele foi absolvido de tudo isso, voltou para o comando porque conseguiu provar que ele estava tendo informações que não eram privilegiadas, passaram para ele que estava tudo sob controle e ele estava apurando, só que, na verdade, a situação saiu do controle. Anderson Torres, à época, era o secretário de Segurança, não estava em Brasília no dia, ele tinha viajado, estava de férias nos Estados Unidos, onde o ex-presidente também estava, e levantou-se a possibilidade dele ter... Por que ele estava fora no momento que ele tinha que estar aqui comandando a segurança num dia tão importante? E o que foi ventilado na época? Olha, a preocupação era o dia da posse. O dia da posse foi feita uma mega operação, tudo transcorreu na maior tranquilidade. A posse aconteceu, não teve a passagem de faixa de um presidente para outro, mas o atual presidente assumiu sem grandes problemas, não teve confusão, desfilou em carro aberto. A gente lembra da passagem tradicional do presidente por Rolls Royce, lá no eixo monumental. E todo mundo ficou tranquilo, distraído, tá tudo bem. Só que esse tá tudo bem virou uma das maiores manifestações de ataque à democracia que o nosso país já viveu. No dia 8 de janeiro, uma manifestação, uma passeata autorizada com o apoio da polícia se transformou numa grande invasão aos 3 poderes. A gente vai voltar para um dos nossos pontos. Maíra Guedes, na sede da Polícia Federal, atualizando a gente de informações, né, Maíra? Isso, Neila, confirmado mais um alvo dessa operação, viu? É o coronel Marcelo Casimiro, ele que era responsável por montar as escalas na época dos atos que foram cometidos no dia 8 de janeiro. Já mencionamos aqui outros 2 oficiais que também foram presos. O comandante-geral, coronel Clepter Rosa Gonçalves, foi preso em Águas Claras, e também temos a informação do ex-comandante coronel Fábio Augusto Vieira. Portanto, até agora, 3 nomes confirmados, 2 prisões já cumpridas, e esse terceiro nome confirmado como também alvo desses 7 mandados de prisão preventiva, que é o coronel Marcelo Casimiro, que era o responsável por montar a escala. Nós recebemos também informações do Ministério Público Federal confirmando essa operação, o cumprimento desses 7 mandados de prisão preventiva, o cumprimento também de 5 mandados de busca e apreensão, bem como outras medidas judiciais que estão sendo tomadas durante esta mega operação da Polícia Federal, Neila, que são bloqueio de bens e afastamento das funções públicas. Esse pedido foi feito pelo coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, Carlos Frederico Santos, ele que então fez o pedido ao STF, pedido esse que foi atendido pelo ministro Alexandre de Moraes. Dentre os argumentos que foram apresentados ao STF, viu, a PGR chegou a mencionar o seguinte, Neila, que
abre aspas, que esses oficiais, esse grupo envolvido nos atos, se mostrou adepto de teorias conspiratórias sobre fraudes eleitorais e também de teorias golpistas. Um outro ponto que também foi argumentado pelas investigações feitas pela Procuradoria-Geral da República é que ainda há menção de provas de que os policiais que estavam ali nos comandos na época dos ataques receberam, antes mesmo do dia 8 de janeiro, o dia desses atos de depredação, diversas informações de inteligência que indicavam, Neila, as intenções golpistas do movimento e o risco de invasão à sede dos três poderes. E mesmo com essas informações recebidas antes do dia 8 de janeiro, esse grupo teria se omitido diante dos fatos. Inclusive, esta é a razão desta operação, a omissão desses policiais, desses oficiais da Polícia Militar diante desses fatos. Ao entendimento da PGR, esses oficiais então sabiam que esses atos estavam prestes a acontecer no dia 8 de janeiro e mesmo diante disso tudo, nada fizeram, Neila. Maíra, a gente está falando de pessoas aqui que eram responsáveis pela segurança, Até o gabinete, o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional lá do Palácio do Planalto, o diretor estava lá no dia das depredações. Um dos comandantes que está sendo preso agora de manhã, o Marcelo Casimiro, que é o coronel, não, esse é o segundo, é o Fábio Vieira, que é o ex-comandante da PM, também estava lá. A gente está falando também do Clepter Rosa, que é alvo dessa operação de hoje. São pessoas que estavam envolvidas. Você trouxe agora o Marcelo Casimiro, um novo nome, o coronel que fazia a montagem da escala de quem era o efetivo que ia trabalhar na segurança nacional nas datas mais importantes, que são as datas que estão sendo visadas aqui. A gente lembrou, Maíra, que tudo partiu de uma manifestação pré-agendada, E ao que tudo indica, no sistema parecia tudo muito tranquilo, era uma simples manifestação. Mas se a gente for olhar nos bastidores, era uma manifestação que, na boca miúda, como a gente chama, já estava sendo movimentada algo muito maior. Então, se nós, leigos ou pessoas, os civis, podíamos acompanhar na internet que convocações estavam sendo feitas, qual é o questionamento que se faz? Por que a segurança nacional, a segurança de Brasília não estava ciente? Cartazes eram distribuídos, pessoas estavam reunidas num QG programando algo. As CPIs estão revelando fatos que circulavam, informações que circulavam dentro do próprio acampamento de manifestações ou de prováveis explosões que queriam cometer em alguns pontos da cidade. Tudo isso era de conhecimento público, apesar de não ser oficial. Então, qual é o questionamento? Por que essas pessoas estão sendo presas agora? Porque elas tinham a missão institucional de proteger o país e de saber o que estava acontecendo, que, no geral, as pessoas já sabiam. A gente está acompanhando, Maíra, aqui do alto, enquanto você está apurando aí, a gente está acompanhando uma viatura da Polícia Federal pelas ruas de Taguatinga, cumprindo um dos alvos. Por outro lado, a gente tem o Jonathan Christian, que acabou de chegar na porta do condomínio do Clepter Rosa. Quem é o Clepter Rosa? É o comandante da PM. A gente percebe que tem viaturas aí, tem uma viatura da Polícia Federal na porta do condomínio. Existem outros carros, como a Maíra já trouxe aqui de informações, existem carros que não estão caracterizados. E existe todo esse esquema aí na porta onde o comandante da polícia está para ser preso. Não é isso, Maíra? Você tem informações aí também, Temos sim, viu, Neila? Inclusive com posicionamento oficial da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, que acabou de se pronunciar a respeito dessas prisões e dessa operação que tem como alvo apenas oficiais da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Qual é o posicionamento da PM? Foi uma nota curta dizendo o seguinte: a Polícia Militar do Distrito Federal informa que trata-se de uma operação da Polícia Federal e que a Corregedoria da Corporação acompanha o andamento dessa operação. Qualquer dúvida, quaisquer demandas a respeito do assunto devem ser direcionados, então, à Polícia Federal. Esse foi o posicionamento da Polícia Militar diante das duas prisões já confirmadas do comandante-geral, o coronel Clepter Rosa, do ex-comandante coronel Fábio Augusto e também de mais um terceiro nome confirmado nesse momento, que é o Marcelo Casimiro, responsável pelas escalas. Até o momento, nós temos 3 confirmações, então, viu, Neila? Diante das 7 que estão sendo alvos dessa operação. São 7 mandados de prisão preventiva que estão sendo cumpridos. E
E como nós mencionamos, né, foi uma investigação que durou 8 meses pela PGR, trazendo vários argumentos, esses argumentos que foram levados então ao STF e que foram resultado então dessa operação com esses mandados que estão sendo cumpridos hoje. Nós estamos na sede da Polícia Federal, Neila, que fica aqui na Asa Norte, acompanhando a movimentação. Geralmente esse aqui é praticamente o ponto final da operação. Desde o início da manhã, os agentes estão cumprindo esses mandados ou em vários endereços determinados pelo STF e solicitados, nesse caso, pela PGR. E logo depois, essas pessoas que são presas preventivamente, elas são levadas para que façam ali os seus depoimentos. A sede da Polícia Federal aqui na Asa Norte pode ser um desses locais. Outros locais que também podem servir como ambiente para esses depoimentos estão sendo monitorados pelas nossas equipes para que a gente possa trazer todas as informações aqui na programação da Record TV Brasília, no DF no ar. A gente que também está com equipes espalhadas em vários pontos do DF. Tá certo, Maíra. A gente segue acompanhando aqui do COP. A gente tem uma viatura da Polícia Federal cumprindo o mandato. Ela saiu da M Norte e a gente está seguindo o trajeto para ver para onde ela vai, se ela vai para a sede da Polícia Federal. Não dá para saber se já tem alguém aí dentro. Há a probabilidade de que tenha alguma pessoa aí. Maíra acabou de passar para a gente mais um nome de um dos presos dessa manhã, dessa operação. A gente sabe que são 7 mandados e até agora 3 nomes foram liberados. Clepto Rosa é o comandante da PM. É onde está a Polícia Federal, essa imagem que a gente está vendo. Olha, eles estão saindo do condomínio exatamente agora, nesse momento, em Águas Claras. Olha só, os policiais estão saindo, essa é a movimentação em frente ao condomínio do comandante da Polícia Militar, Clepto Rosa, um dos alvos dessa operação. O mandado de prisão contra ele já foi assinado. A polícia está aí justamente para levá-lo. Então, a gente está acompanhando imagens do Jonathan Christian. Obrigada, Jonathan. O Jonathan foi acompanhando... chegou aí agora há pouco, um pouquinho antes, e a gente está acompanhando a movimentação, moradores do condomínio ali, sem entender muito o que está acontecendo. As informações estão chegando por nós aqui da emissora, as pessoas estão assistindo pela televisão o que está acontecendo, mas muitos moradores não fazem ideia do que a Polícia Federal está fazendo por aí. Para manter sigilo e mais discrição nessa prisão, o carro da Polícia Federal está adentrando agora o condomínio, porque o comandante da Polícia Militar vai sair preso neste momento do condomínio dele em Águas Claras. A gente está acompanhando desde o início da manhã essa operação que trata de investigações e desdobramentos do dia 8 de janeiro, em que houve aquela depredação dos 3 poderes lá na Praça dos 3 Poderes, um dia histórico para o nosso país. Você que está ligando a televisão agora, a gente está acompanhando essa operação que começou desde as primeiras horas da madrugada para prender 7 pessoas ligadas à Polícia Militar aqui de Brasília, pessoas que estavam responsáveis pela nossa segurança naquele dia. Quem é a outra pessoa, além de Clepto Rosa, que a gente está acompanhando imagens aí no condomínio dele, comandante da PM? Fábio Vieira, ex-comandante da PM, que estava lá nas manifestações, e Marcelo Casimiro, que é coronel. Quem era o Marcelo Casimiro? Ele era responsável por montar a escala dos profissionais que trabalhavam naquela data. E eu já lembrei aqui, reforço, naquela data havia uma manifestação programada, agendada, que veio, inclusive, escoltada pela Polícia Militar, com parte do eixo monumental bloqueado para que as pessoas pudessem descer. Eu tenho essa imagem ainda viva aqui na minha cabeça, as pessoas descendo com muitas bandeiras, com roupa do Brasil, se manifestando em direção à Praça dos 3 Poderes, descendo ali pela rodoviária para chegar até o Congresso Nacional. A partir do momento que as pessoas foram chegando ali, aí a invasão começou. Elas foram subindo a rampa, foram ali nas abóbadas do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado. Depois as pessoas foram se espalhando, foram descendo pelos monumentos, foram chegando até o STF. E o que a gente viu daí foram cenas lamentáveis. As pessoas começaram a quebrar todo o palácio, os vidros, invadiram a sede, os plenários, as casas do judiciário, a casa do executivo, do legislativo, e saíram quebrando tudo, destruindo obras de arte. Foi um prejuízo, presentes que a nossa nação ganhou de outros países, obras de arte de valor inestimável. Eu me lembro de um relógio, que só existem 2 no mundo, um grande, oficial, estava aqui em Brasília, o outro em Portugal é uma réplica, ele é muito menor. Então, obras de arte foram
destruídas. A gente está acompanhando imagens agora, essa viatura da Polícia Federal entrou nesse condomínio em Águas Claras. É o condomínio do comandante da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, que vai ser levado preso por esse mandado de prisão que foi expedido pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, e autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. A viatura, para trazer mais discrição para essa prisão, entrou no condomínio, está indo para uma ala agora do estacionamento, que a nossa equipe não consegue fazer imagem, mas a gente está acampado na porta do condomínio e a gente vai acompanhar quando essa viatura sair de dentro do condomínio com o comandante da Polícia Militar. Outros alvos também, o ex-comandante Fábio Vieira e também o coronel Marcelo Casimiro. Esse carro que a gente está acompanhando saiu da MI e está seguindo M-Norte, desculpa, e a gente está acompanhando de helicóptero o trajeto dele para saber para onde ele vai. Provavelmente tem uma pessoa aí dentro. A gente não tem como confirmar, mas pode ser que tenha um alvo dessa operação aí dentro. Maíra, você já passou 3 nomes para a gente, mas são 5 mandados para serem expedidos essa manhã, não é isso? Exatamente, viu, Neila? São 7 mandados que estão sendo cumpridos, mandados de prisão preventiva. A gente já conseguiu confirmar 3 nomes, 3 deles com 2 prisões confirmadas. Esse terceiro alvo a gente está acompanhando também para saber onde estão sendo cumpridos esses mandados. A informação que nós temos é que Guará, Águas Claras já estão aí entre os endereços que a Polícia Federal está percorrendo desde o início da manhã para cumprir esses mandados de prisão preventiva. Como você mencionou, então, desses 7 mandados, 3 já estão confirmados, que é o comandante atual da Polícia Militar, o comandante Clepter Rosa Gonçalves, o ex-comandante coronel Fábio Augusto Vieira e o coronel Marcelo Casimiro. Todos eles estavam envolvidos no dia desse ato. 2 estavam ocupando postos na época, que era justamente Marcelo Casimiro, responsável pela escala do dia dos atos, e também o ex-comandante coronel Fábio Augusto Vieira. Importante a gente ressaltar por que eles estão sendo alvos dessa operação, viu, Neila? A gente está reforçando isso aqui e as informações chegam a todo momento com novas atualizações. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, que fez um apanhado aí nesses últimos 8 meses, com base nas imagens que foram coletadas, em depoimentos que já foram prestados, em objetos que também já foram apreendidos, a PGR entendeu que esses 7 oficiais da Polícia Militar saberiam desses atos com antecedência e mesmo assim nada fizeram, tá? Foram os argumentos apresentados ao STF, por isso eles estão sendo presos preventivamente agora para que prestem depoimentos e esclareçam de fato o que aconteceu. Estão sendo acusados de omissão dos atos que foram cometidos, então, no dia 8 de janeiro, atos esses que terminaram com a depredação dos 3 poderes aqui do Distrito Federal. Quem solicitou essa operação foi o coordenador-geral estratégico de combate aos atos democráticos, Carlos Frederico Santos, ele que acionou, então, Alexandre de Moraes, ministro do STF, que autorizou o cumprimento desses mandados de prisão preventiva. E a gente reforça aqui que, dentre os argumentos apresentados pela PGR, viu, Neila, ao de que essas pessoas se mostraram ali adeptas às teorias conspiratórias sobre fraudes eleitorais e também teorias golpistas. Esses foram exatamente os termos utilizados pela Procuradoria-Geral da República para fazer a solicitação do cumprimento desses mandados de prisão preventiva e também de busca e apreensão. E nesse documento que foi encaminhado, há justamente a pontuação de que esses oficiais já tinham conhecimento desses atos que seriam praticados no dia 8 de janeiro, conhecimento inclusive com comentários que traziam ali praticamente a certeza desses atos, que eles poderiam acontecer a qualquer momento e que, diante disso, mesmo que fosse uma suspeita, uma forte suspeita no caso dos argumentos, é que algo poderia ter sido feito pelas pessoas que estavam ali no comando na época desses atos e mesmo assim nada fizeram. Por isso, agora alvos dessa operação por omissão diante desses atos que tiveram vários desdobramentos que a gente está relembrando desde o início aqui do DF no ar. Foram várias prisões, depredações, muitas pessoas que caíram de cargo, pessoas de alto escalão que foram presas, outras que ainda continuam sendo monitoradas pela Polícia Federal e também
pelo Judiciário, pelo STF, e que estão prestando depoimentos para que todos os fatos de imediato sejam esclarecidos. Estamos na Polícia Federal, na sede, para onde provavelmente algumas dessas pessoas que estão sendo alvos dessa operação podem ser trazidas para prestar depoimento. Estamos aqui, inclusive, com uma movimentação intensa da imprensa, viu, Neila, para que todos aqui, de fato, peguem essas movimentações e tragam as informações que a nossa equipe de jornalismo aqui da Record TV Brasília está confirmando a todo momento com as fontes oficiais. E nisso a gente traz até o posicionamento da Polícia Militar, que se pronunciou agora pela manhã, diante das notícias dos 8 desses oficiais aí envolvidos nesses atos e nessa operação. A Polícia Militar disse que está colaborando, que a Corregedoria da Corporação está acompanhando a operação, mas disse que nesse momento não vai se pronunciar com relação à operação, já que é uma operação conduzida pela Polícia Federal e solicitada pela Procuradoria-Geral da República. Neila. Obrigada, Maíra. A gente está acompanhando aqui, inclusive, o carro da Polícia Rodoviária Federal, que saiu de Taguatinga, da Polícia Federal que está saiu de Taguatinga e agora está pelo Guará 2. Ele está cumprindo um trajeto aí que a gente está acompanhando do alto do nosso helicóptero e a gente não sabe ainda se tem uma pessoa lá dentro. Daqui a pouco a gente vai entrar numa área que é restrita. E aí o helicóptero não vai poder circular por ali, a gente vai perder de vista esse carro. Mas a gente está acompanhando ele desde o comecinho, quando ele saiu, e está circulando agora pelo Guará 2. Em outro ponto da cidade, a gente tem o Jonathan Christian, o nosso motolink. Ele está na porta do condomínio do comandante da polícia, Clepter Rosa, que é alvo de um dos mandados. E o carro da Polícia Federal entrou no condomínio, está no estacionamento para fazer essa prisão. Provavelmente vai sair com ele já de dentro da garagem e a gente vai seguir acompanhando daqui. Até agora, o GDF não se manifestou sobre essa operação, sobre as prisões. A gente lembra que o secretário de Segurança do Distrito Federal caiu justamente por conta desses atos. Era uma pessoa que tinha informações prévias, inclusive porque uma minuta de golpe foi encontrado na casa dele. E isso tudo está sendo investigado nessa operação. A gente vai com a Vanessa Lima agora ao vivo, que também está na Polícia Federal, na porta dos fundos, acompanhando a movimentação de quem chega e de quem sai. Como é que está a movimentação aí, Vanessa? Neila, por enquanto aqui movimentação ainda bem tranquila, a gente está na porta da garagem da sede da Polícia Federal e já saíram algumas viaturas, outras já entraram, a gente até observa, né, para ver se tem alguém dentro dessas viaturas e por enquanto as que entraram não havia ninguém além do motorista. Bom, e a gente continua então acompanhando, sabemos que estamos também com o nosso helicóptero acompanhando o trajeto aí dessas viaturas que provavelmente devem chegar aqui à sede da Polícia Federal a qualquer instante. Movimentação bem intensa aqui também da imprensa, de olho em qualquer chegada, saída de veículos por aqui e acompanhando nessa operação incúria realizada pela Polícia Federal, isso com base em documentos, em denúncia apresentada pela PGR contra esses 7 alvos, 7 mandados de prisão ao todo contra a alta cúpula da PM aqui do DF. 3 nomes já confirmados, a gente segue tentando contato para confirmar as prisões, porque são 7 prisões, 3 confirmados, então a gente ainda precisa saber quem são esses outros 4 alvos, pessoas suspeitas de omissão, com aqueles ataques do dia 8 de janeiro, ataques às sedes dos 3 poderes. E é isso, Neira. Qualquer movimentação eu volto a te acionar. Tá certo. Ela falou de 3 nomes. Quais são os 3 nomes? Clepter Rosa, comandante da PM, que é esse que está saindo de Águas Claras. A gente está com uma equipe acompanhando ali. A viatura da Polícia Federal entrou no condomínio dele, esse condomínio em Águas Claras. A gente está aguardando que a qualquer momento esse carro pode sair da garagem. Outro nome, Fábio Vieira, ex-comandante da Polícia Militar, e também Marcelo Casimiro, coronel, que separava o efetivo para fazer a cobertura em todos esses eventos. A Polícia Militar se manifestou de forma muito breve, muito singela, superficial, disse: a Polícia Militar do Distrito Federal informa que trata-se de uma operação da Polícia Federal e que a Corregedoria da Corporação acompanha o andamento.
quaisquer demandas acerca dos acontecimentos devem ser encaminhadas àquele órgão. A gente vai seguir acompanhando aqui qualquer nova informação sobre a polícia. Se tiver alguma nota que venha depois, a gente passa aqui para você, porque a gente está acompanhando também no nosso portal de notícias, o R7, e a gente está vendo agora o condomínio do comandante da Polícia Federal, que deve sair a qualquer momento do prédio, porque ele é alvo de um desses 7 mandados de prisão preventiva. Lembrando que essa investigação foi, ela foi pedida pela Procuradoria-Geral da República, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ela investiga suposta omissão nos ataques de 8 de janeiro aos prédios públicos, à democracia, naquele dia que vai ficar para a nossa história. A gente está acompanhando, a gente estava acompanhando uma outra viatura que entrou agora numa área restrita e, portanto, o nosso helicóptero não pode sobrevoar a área e a gente estava acompanhando ele desde o começo. O que essa investigação apura? Por que a segurança do Distrito Federal não conseguiu proteger os 3 poderes? Por que uma manifestação previamente anunciada e acompanhada pela polícia perdeu totalmente o controle? Por que não tinha um efetivo maior se a gente já sabia que o país estava vivendo uma grande crise de polaridade, de opiniões contrárias e já estava no ar que algo poderia acontecer? Uma manifestação estava sendo convocada por todas as redes sociais, existiam banners, existiam inclusive ônibus chegando. Na noite anterior, vários ônibus chegaram de muitos estados brasileiros, trazendo milhares de manifestantes para Brasília, justamente por uma manifestação que já estava programada. Por que o efetivo era tão pequeno? Por que não tinham barricadas e proteções aos prédios públicos? O resultado é esse que a gente acompanha desde o dia 8 de janeiro, depredação total do patrimônio público, obras de arte, equipamentos institucionais, local de trabalho de muitas pessoas que trabalham no legislativo, no judiciário, no executivo, tudo destruído. Dentro dos prédios, alguns policiais foram vistos servindo água para os manifestantes. A gente vai trazer o Yuri Ascar agora, porque ele está em Águas Claras e vai trazer informações para a gente. Eu vou interromper aqui a minha fala, porque, Yuri, é você que traz informações atualizadas para a gente. Bom dia, o que você tem aí? Bom dia, Neila. Bom dia a todos que acompanham o DF no ar. Pois é, né? São 5 integrantes aí da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal presos nessa operação da Polícia Federal, né? Sob a suspeita aí de, no mínimo, uma omissão durante os atos que culminaram na invasão das sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. O pedido veio da Procuradoria-Geral da República e já causa uma repercussão aqui no Distrito Federal. Conversei agora há pouco, por exemplo, com o relator na Câmara Legislativa da CPI dos atos antidemocráticos, o deputado Hermeto. Ele vai... Vamos voltar aqui, vamos estabelecer o microfone do Yuri, que está trazendo novas informações. Repete aí, Yuri, voltou. Pois é, Neila, eu conversei com o relator da CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa, o deputado Hermeto, do MDB, o mesmo partido do governador Ibanez Rocha, e ele garantiu que vai pedir agora prorrogação dos trabalhos da CPI. Ela teria um prazo de 6 meses, encerraria aí no máximo no mês que vem, já para o relatório final. Já havia uma pressão, inclusive pela quantidade de pessoas que estão sendo ouvidas, a quantidade de provas, de documentos que estão sendo levantados pela CPI, inclusive compartilhando dados com a Polícia Federal, com a CPMI do Congresso Nacional. Já havia uma demanda, uma necessidade de uma prorrogação. E ele hoje confirmou que vai pedir essa prorrogação por mais 120 dias dos trabalhos da CPI, exatamente em função dessas prisões de hoje, para entender o que está acontecendo. Na visão do relator, a própria demora, a longa prisão preventiva do coronel Jorge Eduardo Naime, que ainda estava, né, desde ali logo depois dos atos antidemocráticos, mantido sob prisão, mesmo depois de dar depoimento à CPI dos atos antidemocráticos, dar depoimento à Polícia Federal, depoimento à CPMI do Congresso Nacional. Hermeto acredita que algumas informações que ainda não vieram a público, que permanecem sob sigilo,
culminaram aí em provas ainda não levantadas, ainda não publicadas, para essa operação de hoje, e que é muito importante que a CPI possa fazer essa investigação. Inclusive, uma apuração nos bastidores que eu levantei, alguns deputados já estavam cansados dessa agenda, pedindo já, querendo que a CPI terminasse os trabalhos, acreditando que ela não teria mais para onde correr. E agora há uma espécie, volta à tona, a CPI não pode ser encerrada, e inclusive na visão do próprio presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz, também do MDB, partido do governador Ibanez Rocha, essa operação de hoje, ela também pode ter sido favorecida pelo trabalho já adiantado, pelos levantamentos feitos pela CPI dos atos antidemocráticos, que inclusive a Polícia Federal havia pedido compartilhamento de dados, todos os depoimentos, por exemplo, a íntegra dos depoimentos foram solicitados pela Polícia Federal, esses depoimentos prestados à CPI dos atos antidemocráticos. Então, o presidente da casa também considera fundamental esse trabalho feito pela CPI e que pode ter ajudado e tem ajudado nessas investigações sobre o que aconteceu de fato no dia 8 de janeiro e quem seriam os culpados pelo que aconteceu, pelos atos de vandalismo e de violência que tivemos na invasão das sedes dos três poderes. Essas pessoas presas ainda não foram encaminhadas para a prisão. Provavelmente ainda não está confirmada essa informação, mas devem ir para a chamada Papudinha, o batalhão da Polícia Militar que fica ali na Papuda, para onde são encaminhados normalmente os policiais militares que são presos. A Corregedoria da Polícia Militar está acompanhando. Em nota, a Polícia Militar do DF informou que a operação da Polícia Federal, então eles não têm nenhuma autonomia ou ingerência em cima da operação, e que a Corregedoria acompanha todo o andamento do que está acontecendo neste momento. E qualquer nova informação, qualquer nova repercussão, estamos aqui em Águas Claras, inclusive, que é onde mora o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Clepter Rosa, que é um dos presos. Ele ainda não foi levado, estamos acompanhando o movimento aqui, ainda não foi encaminhado para nenhum outro lugar, segue ainda em casa, e há essa expectativa de a qualquer momento ele ser levado primeiro para o IML, vão os presos fazer o exame de corpo de delito, e em seguida devem ser encaminhados então para a chamada Papudinha, o batalhão da Polícia Militar. O governador Ibanez Rocha tem uma extensa agenda pública hoje pela manhã. Ainda não foi confirmado se ele vai manter essa agenda ou se vai cancelar a agenda. Há uma expectativa entre os secretários, ali entre os principais auxiliares do governador Ibanez Rocha, que ele cancele a agenda pública e faça uma reunião de emergência para, de fato, entender não só o que está acontecendo, mas tomar uma decisão a respeito da cúpula da Polícia Militar para ver quem que assume, neste momento, esse trabalho com a prisão de Clepter Rosa. É bom lembrar que o comandante-geral da PM preso hoje, ele foi indicado ainda no período do interventor federal aqui no Distrito Federal, quando a segurança pública estava sob intervenção, e o governador Ibanez Rocha afastado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, relator dos inquéritos que investigam os atos do dia 8 de janeiro. Neila. Obrigada, Yuri. A gente segue agora para o QG da Polícia Militar. A Cristina Otaviano está a postos lá para trazer também informações para nós sobre essa operação. Cristina Otaviano chega agora. Bom dia, Cris. Oi, Neila, bom dia para você, para quem está com a gente acompanhando essa cobertura aqui no DF no ar. Nós estamos aqui no Comando Geral da Polícia Militar, aqui do Distrito Federal, no setor policial, onde há uma movimentação tranquila aqui por enquanto, mas já há uma nota oficial por parte da Polícia Militar de que essa operação que acontece essa manhã, ela é coordenada e conduzida pela Polícia Federal. No entanto, a Corregedoria da Polícia Militar está acompanhando os trabalhos. Das informações que nós temos até o momento, os 7 nomes que estão aí hoje na lista de busca e apreensão e também de prisões preventivas são todos de composição da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, são integrantes e ex-integrantes de postos de comando das altas patentes aqui na Polícia Militar, que agora são alvo dessa operação, que começou por parte de um trabalho na Procuradoria Geral, onde um grupo de trabalho, um grupo de coordenação de trabalho de combate
combate aos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, fizeram alguns levantamentos. Diante desses levantamentos, as conclusões levam a crer que houve, por exemplo, negligência nos trabalhos no dia 8 de janeiro e agora está sendo conduzido esse trabalho de busca e apreensão de alguns materiais e mais provas que possam levar a novas informações ou a novos detalhes a respeito dessa investigação, e quem conduz o trabalho, como a gente acabou de informar, é a Polícia Federal. Tá certo, Cris. A gente está acompanhando aqui desde cedo, a gente está com uma viatura nossa lá na casa do Klepter, né, do comandante Klepter Rosa, da Polícia Militar, que pode sair a qualquer momento. E como o Yuri passou a informação para a gente, todas essas pessoas presas na operação são levadas primeiro para o IML para fazer exame de corpo de delito, para depois, então, seguirem para a sede de alguma polícia para poder prestar depoimento e dar seu posicionamento com seus advogados a respeito de tudo que estão sendo investigados. Essa operação foi deflagrada nas primeiras horas da manhã. Você percebe que a gente está fazendo uma cobertura completa aqui, com helicóptero, com moto, repórteres em cada ponto da cidade, e que as informações vão chegando lentamente a cada momento. Uma operação como essa, ela é sigilosa. Ela não vai trazendo dados muito grandes para a gente não atrapalhar as investigações. Eu volto com o Yuri aqui para saber o seguinte: Yuri, os alvos dessas operações em algum momento chegaram a depor nessas comissões parlamentares de inquérito que estão rolando tanto no Congresso Nacional quanto na Câmara Legislativa? Sim, Neila. Só na Câmara Legislativa, o coronel Klepter, né, o comandante-geral da Polícia Militar, já prestou um longo depoimento, e também Marcelo Casimiro, que é o ex-comandante do 1º Comando de Policiamento Regional, também já havia prestado depoimento. E depois desses dois depoimentos, os deputados distritais entenderam que seria preciso ouvir o coronel Paulo José, que também foi alvo, né, hoje desses mandados de prisão. O coronel Paulo José ainda seria ouvido pela CPI dos atos antidemocráticos. Há um pedido, né, já aprovado, mas a data não estaria fechada ainda pelos deputados distritais de quando ele seria ouvido. E Paulo José foi exatamente a pessoa que substituiu o coronel Naime, que era o comandante do Departamento de Operações da Polícia Militar, o Departamento Operacional, que era, de fato, responsável por fazer toda aquela organização da Polícia Militar nas ruas. Então, ele também está sendo investigado, os três, pela CPI dos atos antidemocráticos. Neila. Muito obrigada, Yuri. Lembrando a você que a gente vai ficar nesse caso, esse é o assunto do dia. A gente está acompanhando em todos os nossos canais de notícia, nas redes sociais, no nosso portal R7 e também ao longo da nossa programação. Mas você fica com a gente, o DF no Ar termina aqui, mas a gente entra junto do Fala Brasil, atualizando informações sobre essa operação. Força, coragem, fé, e você vence o que vier. Ficamos juntos agora no Fala Brasil.